Nós vamos iniciar mais um programa Retroprojetor, Encontros do Olhar, um programa idealizado pelo professor Raul Antela, aqui do Instituto Colasso Paulo, e que foi planejado em 6 encontros, com 4 convidados, né? São 6 falas, 2 somente do professor Raul Antela e mais 4 convidados, onde ele faz a mediação, e que teve início em abril e termina no dia 2 de outubro desse ano. Então, o programa ele entrecruza 2 propostas expositivas aqui do Instituto Colasso Paulo. Uma delas foi a exposição Indivisível Substância, Martinho de Ara e Florianópolis. E a atual exposição em mostra é o Kering Metamorfoses, que fica aberta até o dia 2 de dezembro desse ano. No encontro de hoje, a convidada do professor é a arquiteta, artista e pesquisadora Bianca Tomazelli, que falará sobre surrealismo, matéria e magia. E o próximo e último encontro, no dia 2 de outubro, a convidada será Andréa Junta, que fará a conferência Brasilidade e Simultaneidade ao Kering entre Munique, Bahia e Blumenau. E os nossos programas eles são gravados, disponibilizados no nosso canal do YouTube. E mais informações vocês encontram em nossas redes sociais e no nosso site institutocolassopaulo.com.br. Espero que tenham uma ótima noite e eu passo a palavra para o professor apresentar. Muito obrigado, Francine. Nessa penúltima reunião da série, depois de examinarmos no nosso último encontro as precursoras, as artistas precursoras no Brasil para, de algum modo, tentar contextualizar a emergência de uma artista como é o Kering, achei interessante hoje trabalhar uma linguagem artística que de algum modo escapou, ficou obliterada do cânone da arte moderna, o surrealismo, e que guarda muitos pontos de contato com a linguagem de El Kering. E para tanto resolvi convidar a Bianca Tomazelli, que é uma jovem pesquisadora, tem trabalhado muito comigo e com outros colegas, vem se dedicando a esse assunto já faz bastante tempo e achei que poderia ser, e tenho certeza que assim será, uma excelente contribuição para esse debate. Bianca Tomazelli fez uma graduação em Artes Plásticas na Universidade do Estado de Santa Catarina, depois fez um mestrado em Linguagens Visuais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se formou em Arquitetura também pela Federal de Santa Catarina, realizou um doutorado em Literatura na Federal de Santa Catarina sob a minha orientação. Para isso, ela teve o financiamento da Fundação Carolina, da Universidade de Granada. Atualmente, está fazendo uma pesquisa de pós-doutorado, financiada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CNPq. Prepara um segundo doutorado na Universidade da Corunha, e inserida num programa internacional de doutorado da Faculdade de Filologia da Universidade da Corunha. Teve um estágio de um ano, no ano passado, e neste ano, porque retornou faz 2 ou 3 meses, no Institut de Recherche sur l'Audiovisuel et le Cinéma, Sorbonne Nouvelle, ou seja, Paris 3, que isso ampliou muito o leque da pesquisa sobre um cineasta espanhol a que ela vem se dedicando, José Valdelomar, artista da geração de 27, redescoberto há muito pouco tempo, e digamos que as pesquisas da Bianca têm sido praticamente simultâneas a uma recuperação de Valdelomar por parte de Dilberman e outros pesquisadores. Ou seja, que mesmo nas margens do mundo podemos estar contribuindo, ampliar conhecimento
sobre essas margens, né, da arte internacional que ficaram de escanteio, esquecidas, sepultadas pelo esquecimento. Então, essa é um pouco a função da universidade pública, da pesquisa universitária, e é interessante e oportuno colocar isso também em circulação para camadas mais vastas da sociedade. Eu estou muito contente de te receber, Bianca. A palavra é sua. Obrigada, professor Raul. Obrigada pelo Instituto, o convite. Agradeço a presença de vocês. Muito bom ver pessoas que também fazem parte da minha trajetória. Eu também fico muito emocionada de acompanhá-lo e mais feliz ainda porque a gente acabou de vir de um outro encontro também. Que agora. foi muito rico. Uhum. Que foi super rico e é um privilégio poder trabalhar com você, professor Raul, porque eu mencionei no encontro passado que ocorreu na Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Sul, você justamente citava o caráter destrutivo do Walter Benjamin, e eu falava que é assim que eu me sinto quando trabalho com você, diante de alguém que está sempre derrubando, destruindo porque quer apontar novos caminhos, né? E de uma docilidade incrível, como o Walter Benjamin fala, né? Que o caráter destrutivo nem por isso tem que ser abrupto, né? Abrupto, de uma gentileza em trocar, enfim, é um privilégio muito grande. Obrigada. Obrigado. Em conceder material, em pensar junto, em acolher a pesquisa. Muito obrigada. E eu vou aproveitar, porque, claro, toda vez que eu te escuto, eu não paro de pensar, acho que isso acontece com todo mundo que está aqui, a gente toda vez que... Eu estou falando, vocês me escutam? Eu às vezes falo baixo, mas... Tá bom? Tá. Acho que toda vez que a gente escuta, a gente fica, né? E assim, cada vez que a gente escuta o professor Raul, a gente retoma uma outra coisa que escutou antes e tenta... Isso é maravilhoso. Eu acho que o que eu vou fazer hoje, eu tinha já um problema, que era pensar magia e matéria, que são duas coisas totalmente opostas hoje, mas eu queria partir de um problema que eu comecei a pensar a partir da sua fala na semana passada. Então, começo por algo que eu já tinha de algum modo enunciado ali, que é o problema apontado pelo Jean-Luc Nancy no livro da desconstrução do cristianismo. No primeiro livro, o Jean-Luc Nancy se interroga sobre um mundo que possa ser apreciado menos pelas coisas que nele se distinguem do que pelo momento de sua eclosão. Porém, mais do que a eclosão em si, Nancy se interroga a respeito de uma declosão geral. Nela são os próprios limites que se multiplicam, a possibilidade sempre por vir de uma clausura, sem a qual não teria lugar a vinda. A declosão seria, portanto, uma espécie de aventurança, com a ressalva de que ela não designa uma espera ou o movimento de uma espera, mas como escreve Jean-Christophe Bailly, que o Nancy cita e que, no nosso caso, vale dizer que é um poeta que teve todos os seus anos de formação muito mergulhado no surrealismo. A declosão é a imobilidade de uma vinda, é o louco quadrado de pasto entre os trilhos de uma ferrovia. Eu retomo essa questão justamente porque foi essa imagem que o professor Raul nos apresentou na semana passada. A imagem da locomotiva que abandonada na floresta, que André Breton pensa em Amor Louco, em 1977, e que pouco depois aparece na fotografia anônima que acompanha A Natureza Devora o Progresso e Ultrapassa, texto de Benjamin Perret,
publicado na revista Minotauro, coordenada pelo próprio, uma revista que era coordenada pelo próprio Breton. Quando o professor menciona isso muito delicadamente, disse que quando o Breton pensa na locomotiva, ele não traz essa imagem. Num livro que tem muitas imagens, muitas imagens, né? Quem vai pensar nessa imagem isso trouxe a vontade de pensar, de problematizar isso. Por quê? Então sigo, porque apesar de Perret ter sido um dos poucos surrealistas que não se indispôs com Breton, o texto de Perret lança uma leitura diversa ao modelo projetivo adotado por Breton na década de 30. Eu vou voltar a essa questão desse pensamento projetivo, né, de uma ideia de uma espécie de a tarefa de elaboração de um mito projetivo, a ideia de um sonho que tenha um caráter projetivo. Como isso que o Breton está envolvido nos anos 30 é totalmente diverso da leitura que o Perret vai lançar, a partir, principalmente, como o professor Antelo deixou claro no último encontro, da sua experiência americana. Trata-se de uma abordagem situada do movimento surrealista que subverte a perspectiva historicista das vanguardas, centrada no aspecto inovador do moderno. Me concentrarei hoje na diferença desses dois modelos. Mas antes, se quiserem, e se o professor Raul permitir, a gente pode reler o texto que o professor mostrou, né? Esse é o texto que acompanha a fotografia, então, por fim, mostrada pelo Perret na revista Minotauro. O sol do meio-dia esfola vivos os espectros que não conseguiram se esconder a tempo. Seus ossos virados em violinos dilacerarão os ouvidos dos aventureiros, desgarrados nas florestas, imitando uma corte de imperador na decadência romana. Línguas de fogo, clarões de seios, cintilações de azul celeste atravessam a penumbra frutada de vampiros. Mal se pisa no chão, o chão parece um cérebro querendo se dar ares de esponja. O silêncio pesa nos ouvidos como uma pepita de ouro na mão, mas o ouro é mais mole que uma laranja. Porém, um homem está por ali, abriu um corredor em meio ao verde, e ao longo de todo esse corredor desenrolou um fio telegráfico. Mas logo a floresta se cansou de dedilhar a corda que nunca produzia mais que uma voz de homem, e as plantas, 1000 plantas mais zelosas, mais ardentes umas que as outras, se apressaram a sufocar essa voz debaixo de seu beijo. Depois o silêncio voltou a cair sobre a floresta como um paraquedas salvador. Ali, mais que em qualquer outra parte, a morte não passa de uma maneira de ser temporária da vida, escondendo um lado de seu prisma para que a luz se concentre, mais brilhante nas outras faces. Os crânios de ruminantes abrigam nas grandes árvores ameaçadas por 1000 cipós, ninhadas de pássaros que refletem o sol em suas asas, as folhas em sua garganta. E manchas de céu azul palpitam sobre cariças que se metamorfoseiam em amontoados de borboletas. A vida luta com todas as suas forças, com todas suas horas marcadas no quadrante da água por nuvens de mosquitos. A vida ama e mata, acaricia apaixonadamente com mão assassina aquilo que adora. Sementes germinando como martelos pilões pregam implacavelmente ao chão as formigas que as engoliram e a quem de certo devem sua terrível potência de germinação. O sangue chama as flores que soluçam e as flores matam melhor que uma pistola, matam a pistola. Ali onde a Gênese ainda não disse sua última palavra, ali onde a terra só se separa da água para engendrar fogo no ar, sobre a terra ou na água, mas sobretudo
ali onde terra e água, aterradas pelo fogo celeste, fazem amor noite e dia. Na América, a floresta recuou diante do machado e da dinamite, mas entre duas passagens de trem se lançou sobre a via férrea, dirigindo ao maquinista gestos provocativos e olhadelas sedutoras. Uma vez, duas, ele resistirá à tentação que o perseguirá ao longo de todo o percurso, de uma travessa verdejante a um sinal dissimulado por um enxame de abelhas, mas um dia ouvirá o chamado da feiticeira, que terá o olhar de uma mulher amada. A máquina se deterá para um enlace que queria passagem, mas que se prolongará ao infinito, ao sabor do desejo perpetualmente renovado da sedutora. Embora muda, a sereia sabe como ninguém arrastar irremediavelmente sua vítima para abismos sem retorno. A partir daí, começa a lenta absorção. Biela por biela, pino a pino, a locomotiva entra no leito da floresta e de volúpia em volúpia submerge, freme, geme como uma leoa no cio. Fumega orquídeas, sua caldeira abriga os jogos de crocodilos saídos dos ovos na véspera, enquanto no apito moram legiões de colibris que lhe dão uma vida quimérica e provisória, pois muito em breve a flama da floresta, após ter demoradamente lambido sua presa, a engolirá como uma ostra. Ao longe, lentos arranha-céus de árvores se edificarão para significar um desafio impossível de superar. Como lembra o professor Perret, fora casado com a soprana brasileira Elsie Houston, cuja irmã era esposa de Mário Pedrosa. Esteve no Brasil entre 1929 e 1931, quando frequentou o círculo dos artistas do grupo antropofógico e da militância trotskista. Explorou os temas do candomblé e da macumba, interessado em registrar os mitos e as lendas da América, pesquisa que será aprimorada com sua estadia no México durante a década de 40, ao lado de Remédios Varo e do grupo de surrealistas ali exilados. Em 1936, 2 anos antes da publicação do texto na Minotauro, Perret vai à Espanha ajudar os republicanos a conter os ataques do bando nacionalista. Reencontra-se ali com Remédios Varos, em Barcelona. Varos havia participado, em 1935, da Exposição Internacional do Surrealismo, organizada por Oscar Domingues e pela revista Caceta de Arte em Tenerife. Perret e Breton participaram, deram conferências e diziam nesse momento que o surrealismo havia encontrado na Espanha o seu principal componente. Na Espanha, Perret marcha por diversas frentes até assumir a delegação do Partido Internacional dos Trabalhadores em Teruel e o comando da célebre coluna Durit, formada por militantes anarquistas, logo nos primeiros dias do confronto. Às vésperas da Guerra Civil na Espanha, em junho de 1936, Breton vai a Londres, onde apresenta Limits Not Frontiers of Surrealism, Limites e Não Fronteiras do Surrealismo, conferência que consagra a Exposição Internacional do Surrealismo na Inglaterra e a fundação do Grupo de Londres. A exposição coincide com a invasão dos trabalhadores parisienses às fábricas em Paris, acontecimento que também não desperta o envolvimento de Breton. De acordo com a pesquisadora Susan Ruben-Suleiman, na conferência apresentada em Londres, Breton declina de sua opção pela rua como o locus focus da prática surrealista. E, ainda que afirme a sua adesão à teoria do materialismo dialético e às teses fundamentais de Marx e Engels, como a necessidade da revolução social e da luta de classes, introduz a ideia de que o fator econômico, o trabalho, não é o único determinante na história. E uma vez que o trabalho ao nível da superestrutura, ou seja, a nível do intelecto, da criação artística, era igualmente necessário e efetivo para a revolução da sociedade. A esse respeito, Jacqueline Chenion-Gendron, uma das maiores pesquisadoras do surrealismo, sublinha que a década de 30 deflagra um desvio na conduta política do movimento bretoniano, em que a poesia toma o lugar da ação.
A ênfase de Breton na superestrutura, o papel atribuído à criação artística e ao surrealismo na transformação da sociedade, coincide com uma leitura específica do mito e do maravilhoso. Conforme afirma Chenion Gendron, dado que os mitos da nossa sociedade, sejam eles os mais modernos, aliviam a sociedade das suas injustiças, suas hierarquias e seu conformismo mental, faz-se necessário produzir um mito coletivo que seja suficientemente sedutor e verdadeiro, de modo que todos possam nele ver delineados os seus desejos para que uma coletividade oriente em sua direção a sua massa inconsciente e para que dele resulte uma nova sociedade unida. Trata-se de conciliar a atividade surrealista com a criação de um novo mito coletivo no interior de um movimento mais geral e revolucionário de libertação do homem e da sociedade, ao qual corresponde o uso cada vez mais frequente de Breton da noção medieval do maravilhoso para referir-se ao inconsciente. Em Amor Louco, os sonhos assumem um caráter mediúnico da realidade, capaz de projetar uma alternativa para os conflitos da sociedade. Note-se que, ao tratar o inconsciente por maravilhoso, Breton imprime ao grupo um caráter eminentemente dialético. Relacionado ao amor provençal, o maravilhoso assinala uma ruptura na ordem natural do mundo, pois, porém, diferente do milagroso, não é necessariamente de causa divina. Em Le Libertinage, de 1924, Aragon havia apresentado o maravilhoso como a irrupção da contradição no real. Manifesta o fascínio surrealista pela magia e pelo oculto, o amor louco e o pensamento analógico das práticas alquímicas medievais. A ele, ao maravilhoso, se relacionam os conceitos de beleza convulsiva, que Breton elabora em Nádia, em 1928, de acaso objetivo, que desenvolvem os vasos comunicantes, de 1932, ambos refinados em Amor Louco, em 1938. Lembrem, livro que projeta a ideia da locomotiva abandonada, do qual falávamos no início, mas que não mostra a fotografia que é mostrada depois por Perret. Porém, Breton desenvolve o maravilhoso menos como uma contradição a ser explorada do que uma resolução. O maravilhoso é um modo de ultrapassar poeticamente a contradição. Se o projeto de Contre-Attaque, em 1975, uma publicação que pretendia reunir surrealistas ortodoxos ligados a Breton e os surrealistas dissidentes, numa corrente única contra o fascismo, se esse projeto fracassou, foi porque ele exprimiu as distâncias cada vez maiores entre os artistas surrealistas, manifestas na publicação do segundo manifesto de 29. Pois se Breton aprimorava sua compreensão do surrealismo em termos de sociedade, na dialética, base e superestrutura, Georges Bataille, por sua vez, radicalizava as teses do baixo materialismo que haviam orientado o grupo dos dissidentes de Breton em torno da revista Document no final da década de 1920. E aqui a gente consegue ver bem a diferença, esse modelo na década de 30 explorado por Breton, que é um modelo que acredita na criação humana, que acredita nas potências criativas da imaginação. Os dissidentes vão contrapor a ideia de um baixo materialismo, que a gente pode ler no texto apresentado pelo Georges Bataille, um texto que se chama O Dedão do Pé. É um texto que o Georges Bataille publica num encarte da revista Document, que se chama Dicionário Crítico, publicado em 28 e 29, 1928 e 29. E o Dicionário Crítico justamente vai tentar trazer definições que procurem subverter
que era já senso comum, que vão tentar dar uma outra leitura para algo, um significado outro, vão justamente tentar subverter a própria ideia de significado. Então, frente a toda a crítica, toda a ideia de crítica que descende da crítica kantiana, por exemplo, e que acredita, que pensa na existência de faculdades superiores, o Bataille vai problematizar o détente como sendo a parte mais significativa do corpo humano. Após a produção do dicionário crítico e da Document, Bataille, com Georges Ambrosino e Pierre Klossowski, vão assinar a revista Acéphale, cujo desenho, a ilustração da revista aparece, é um desenho do André Masson, e aqui a gente também tem essa ideia de um corpo sem cabeça, que não é mais dominado pela razão, que questiona justamente a validade dessas faculdades superiores que foram sempre o paradigma da crítica. Então, essa revista foi publicada entre 1936 e 1939, com essa imagem que justamente subverte também o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. Vocês devem lembrar dessa representação do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, né? Que retoma a importância da perspectiva como um produto do conhecimento que vem sendo desenvolvido desde a Grécia e que é aprimorado nesse momento. Perspectiva que faz coincidir o ponto de visão com o ponto de fuga do objeto representado no quadro e que, em última análise, apresenta um sujeito, enaltece mais do que apresenta um sujeito que pode definir o que está certo e que pode dizer o que são as coisas do mundo. É justamente isso que esse grupo está questionando. Essa leitura não dialética de Bataille, de que há algo que não se resolve, que a razão não vai dar conta, se radicalizará mais tarde no encontro dos surrealistas com a América, em especial no entorno da revista Jean, editada pelo artista austríaco Wolfgang Pahlin, no México, entre 1941 e 1944. É significativo um texto que o Pahlin publica em 1942, que se chama Farewell ao Surrealismo, ou seja, Adeus ao Surrealismo, que é, na verdade, um adeus a Breton. É um texto que o Pahlin vai questionar a dialética, a função da dialética, enfim, vai apresentar outras questões. Note-se que no segundo, um apêndice, também esses textos da Jean, eles eram redigidos em inglês e francês. A revista era impressa, os surrealistas tinham recém-chegado no México, então vão produzir esses textos em francês e inglês. Apesar de ser produzida no México, ela é impressa e distribuída em Nova York, de modo que ela vai alimentar ainda a produção de duas revistas, a VVVV, produzida em 1942 e 44, e a Viu, produzida entre 1940 e 47 nos Estados Unidos. E, por intermédio de César Moro, um dos colaboradores e coeditor da Jean, esses problemas vão continuar a ser pensados com a criação da revista peruana Las Moradas, entre 1947 e 49. Note-se que no segundo manifesto do surrealismo, em 1929, eu peço perdão para vocês que estão vendo que eu estou indo e voltando, né? Qualquer coisa, se alguém quiser, pode... não tem problema. Bom, Breton resgatava já no segundo manifesto, em 29,
Breton resgatava os estudos alquímicos realizados no século XIV por Nicolas Flamel para dizer que a ideia de transformar metais em ouro seria uma metáfora da purificação psíquica que ele julgava necessário naqueles anos, e as suas interpretações da magia e do oculto serão cada vez mais direcionados conforme sua ambição em remodelar a sociedade ocidental. As interpretações a aproximação do Breton, que começa a se aproximar das questões da magia e da alquimia, conformarão uma nova utopia, predicada na impossível tarefa de voltar a encantar um mundo desencantado para uma sociedade capitalista feroz e irracional. No entanto, foram diversos os artistas do surrealismo que apreciaram a relação do oculto com o irracional, que olharam para o arquivo de imagens fantásticas da história da arte a partir de ideias esotéricas, como... Desculpa, eu não mostrei para vocês. Essa é uma pintura do Palen, feita em 1938, um pouco antes dele ir para Paris, e em Paris ele acaba se exilando no México. Palen, que foi um dos responsáveis pela revista Jean, e que se coloca contra o Breton. Essa é uma pintura muito particular, porque aqui já o Palen desenvolve uma técnica em que o desenho, a pintura que ele faz, vai se formar a partir da queima da parte do verso da pintura. Então, ele vai queimar o verso da pintura, aquilo vai fazer uma mancha na tela, e a partir dessa mancha ele faz a pintura. Essa pintura se chama Magnetic Storms, e ela está muito baseada numa lenda com a qual o Palen cresceu, uma história que ele cresceu ouvindo, desses seres que aparecem no céu e que teriam uma espécie de função protetora, anunciariam e ao mesmo tempo protegeriam desastres que estariam por chegar. O Palen faz essa pintura quando ele está saindo da Áustria por causa da Segunda Guerra e vai para a França. Em seguida acaba tendo que ir ao México. Então, voltando aqui, muitos foram os artistas, como eu estava falando, que vão olhar para o repertório da história da arte em que outros artistas já haviam se apropriado de temas ligados ao esotérico, à magia, à alquimia. Então aqui, por exemplo, dois artistas que foram bastante visitados pelos artistas do surrealismo. Aos surrealistas, o ocultismo poderia ser definido como uma investigação epistemológica também. Algo que seria elaborado fora dos confins da ciência e do campo da documentação racional, pois o oculto servia como metáfora do inconsciente, igualmente menosprezado pela crença moderna na superioridade da razão. Dentre as noções ocultistas que atraíam os artistas surrealistas estava a do universo como uma força animada em constante mutação, a ênfase nas analogias simbólicas expressas na teoria das correspondências, em que homem e universo, micro e macrocosmos se interconectam. A palavra magia foi muito usada para enfatizar a onipotência do pensamento, o poder da imaginação humana em atuar sobre a realidade exterior. Dentre as fontes de leitura dos artistas ligados ao surrealismo está o volume de Eliphas Lévy, História da Magia, de 1860. É um livro que Breton cita em 1943 no seu ensaio sobre o artista chileno Roberto Mata e, posteriormente, nos anos 50, na redação do seu livro L'Art Magique. No caso, vale notar que no caso específico de Breton, se aproxima de Robert Amador, o autor de O Ocultismo, livro publicado em 1950.
Amador Foia, esse é um livro que ele vai usar muito como referência no Arte Mágica. Amador foi editor da revista de Metafísica em Paris, incentivador dos estudos da parapsicologia na França, e na década de 50 mostra já uma grande, é mais jovem que Breton, e mostra uma grande admiração pelo artista, cujo ensaio sobre Mata ele publica na sua antologia literária do ocultismo. Aqui a gente está falando de um Breton tardio, que está totalmente imerso nesses estudos da alquimia e da magia. O primeiro Breton não fala da magia, a não ser de um modo indireto por via do seu engajamento com a parapsicologia, o estudo sistemático de fenômenos que os paradigmas científicos não acolhem, como a clarividência, a telepatia, o espiritismo e os poderes mediúnicos. No Manifesto de 24, por exemplo, Breton define o surrealismo como automatismo psíquico em seu estado puro. Os textos The Medium's Hunter, publicado em 1922 por Breton, e A Wave of Dreams, de Louis Aragon, de 1924, são ensaios que relatam a investigação coletiva de estados de transe capazes de despertar forças de criação. A partir das sessões organizadas por Simone Kahn, então esposa de Breton, no apartamento do casal em Paris, em setembro de 22, e os sucessivos encontros organizados pelos poetas Robert Desnos, René Crevel, assim como Max Morrize, até 1923. Daí o interesse na médium parisiense Catherine Elise Miller e o registro de suas experiências apresentados em Des Andes à la Planète Mars, de Théodore Fleurneau, publicado em 1900, que relaciona as capacidades criativas do inconsciente à imaginação poética. A médium seria posteriormente homenageada como a sereia do conhecimento no Jogo de Marseille, uma interpretação do tarot de Marseille, realizado pelo grupo dos surrealistas, quando refugiados no Hotel Herbel, em 1940, em 41, em Marseille, logo no momento em que eles estão esperando uma possibilidade de ir para o exílio. Outro livro bastante consultado pelos artistas ligados ao surrealismo é o compêndio amplamente ilustrado de Émile Jules Grilot de Givre, Les Musées des Sorciers, Mages et Alchimistes, de 1929. O artista Max Ernst, por sua vez, se interessa particularmente por problemas de misticismo e o seu simbolismo, publicado em 1914 por Albert Silberger, um psicólogo vienês que fazia parte do círculo de Freud. Não à toa, Ernst, um artista anteriormente ligado ao dadaísmo, aparece entre os primeiros integrantes do grupo surrealista. Aqui uma pintura bem do início da formação do grupo, né, o que a gente chama do grupo dos proto-surrealistas, que são artistas, muitos que vinham do Dada, e artistas que o Marx vai chamar como a participar desse círculo como patronos, né, como espécie de mestres, como, por exemplo, o De Quirico, que não fazia parte do grupo, mas que os surrealistas sempre reivindicaram, e o Dostoiévski, o Rafael Sanzio, porque essa formação se inspiraria muito, né, na escola de Atenas, de Rafael. Então aqui a gente pode ver, e essa representação, como o Max Ernst está já mergulhado numa série de questões que vêm dos estudos da alquimia, enfim, que são ligados a toda essa problemática da magia. Começar pelo próprio Mercúrio que aparece, né, o elemento que é colocado ali, que é um dos elementos primários da alquimia. Vocês sabem que a pedra filosofal ela seria formada a partir de uma mistura de mercúrio e enxofre. São os dois elementos primários no conhecimento alquímico.
Então, tudo isso são leituras, eu estou mostrando para vocês uma série de livros, como eles estavam todos muito próximos de toda essa leitura e por que isso era importante. Segundo mostra a pesquisa em torno da exposição Surrealismo e Magia, Modernidade Encantada, realizada no Museu Barberini, em Potsdam, no ano passado, mostra que foi pensada a partir da coleção de Peggy Guggenheim, que é um problema essa coleção também, porque foi uma coleção ignorada durante muito tempo pelo tio da Peggy Guggenheim, Solomon Guggenheim, o fundador do museu que a gente conhece em Nova York, e que só nos anos 70, quando ela morre, que de fato a coleção é incorporada no museu. O museu foi fundado com o intuito de colecionar arte não objetiva, arte abstrata e não objetiva. Então, não havia interesse até os anos 70 nessa coleção. Então, essa é uma exposição organizada no Museu Barberini, o Museu Guggenheim, a partir da seção que coordena a coleção da Peggy Guggenheim, entre elas uma neta da Peggy Guggenheim. Segundo os estudos dessa mostra, a problemática da magia acompanha a procura dos artistas pela liberdade da imaginação e dos poderes criativos do inconsciente, aspectos que compõem a razão de ser do movimento surrealista. Uma das coisas que eu não falei que eu queria chamar a atenção também, a importância da Peggy Guggenheim no grupo, uma vez que ela faz toda a grande parte da intermediação para conseguir os passaportes, para que muitos dos artistas cheguem nos Estados Unidos, casa-se com Max Ernst, para que ele possa vir morar nos Estados Unidos, tenho visto. Tem uma galeria na Inglaterra, mas logo em seguida monta uma galeria em Nova York que se chama Art of the Century, que é uma galeria bastante importante para esse grupo, né? Vai, de algum modo, sustentar muito desses artistas, a venda desses trabalhos e as exposições. E é uma galeria importantíssimo para se pensar, porque todo o espaço arquitetônico foi pensado como uma experiência, uma espécie de experiência alquímica, né? Uma experiência de transformação. Cada espaço que se entra, como se chama o arquiteto? Kurt Seligman, perdão. Kurt Seligman. Seligman. Pensou cada espaço a partir de uma relação dos trabalhos com aquele que passa pela exposição. No entanto, foi, na verdade, Benjamin Perret quem de fato ampliou a teoria da poética surrealista ao incorporar a profecia magia não moderna em seu volume de 1943, La Parole à Perret. Texto que foi traduzido na revista Viu como Magic, the Flesh and Blood of Poetry, magia, a carne e o sangue da poesia. Escrito por Perret no México para introduzir uma coleção de mitos, lendas e contos populares da América Latina. Para Perret, a magia compreende o denominador comum entre o feiticeiro, o poeta e o louco. Problema que se desdobra nas páginas de VVV, principalmente nos artigos erudistas de Kurt Seligman, outro artista suíço exilado nos Estados Unidos, que versavam sobre a história, teoria e a prática da magia, assim como nas reflexões sobre alquimia, astrologia e clarividência, ou nas alegorias de Leonora Carrington, amiga íntima de Remedios Varo, companheira de Perret. Nas páginas de VVV e posteriormente em Las Moradas, Carrington publica sucessivamente os fragmentos de Down Below, que ela produz em 1944 e que foi traduzido também e publicado também em Las Moradas como abaixo. Vejam a relação com o dedo do pé do Bataille, né, que a gente pensava antes. Nesse texto, ela elabora a sua passagem pelo hospital psiquiátrico durante a guerra na Europa. Vocês sabem
Leonora Carrington era casada com Max Ernst. Quando eclode a guerra, Max Ernst é tido como, é procurado na França, né, é tido como criminoso por causa de sua origem, e é levado ao campo de concentração. Mais de uma vez ele é levado ao campo, e Leonora acompanha essas idas do Max Ernst ao campo, até que um momento ela não consegue mais localizar o marido, não consegue encontrar, surta com aquela situação, é uma coisa que ela não consegue lidar. A família, claro, que já não concordava com a Leonora Carrington vem de uma família bastante empoderada, que já não concordava com aquilo que ela estava problematizando, com o estilo de vida que ela tinha escolhido, com o casamento. O Max Ernst era, acho que 20 anos mais velho que ela. Então, acaba colocando a Leonora Carrington num hospital psiquiátrico na Espanha. E aí ela sofre as piores coisas que vocês podem imaginar. Então, já no México, acaba que eles se separam. Eles se reencontram, depois de tudo isso, nos Estados Unidos. Mas aí Leonora Carrington já está casada. E também Max Ernst. Leonora vai para o México com seu marido e Max Ernst fica nos Estados Unidos. Lá ela vai elaborar toda essa experiência, junto com toda a produção dela, de trabalho, com várias questões que ela está aí pensando. E A Barro é um texto que é absolutamente patológico, é um texto em que ela está pensando tudo isso. É incrível como ela pensa, porque A Barro ela desenha mapas, né? Acho que ele foi publicado, não sei se foi traduzido para o português. E ele é também um lugar, A Barro, né? É um texto muito incrível, se vocês puderem ter a oportunidade de ler. Bom, aqui uma definição que Leonora Carrington faz do Max Ernst, que também toda envolvida nessa problemática esotérica, do ocultista. Em outras pinturas, a Leonora Carrington se retrata junto com o Cavalo Branco, que seria uma espécie de alter ego dela. Aqui, o Max Ernst, que está, de algum modo, ele figura uma carta também do tarô, está procurando algo, né? Nessa lanterna que o guia, está também a imagem do Cavalo Branco, que seria um alter ego da Leonora Carrington. Leonora Carrington retrata ele com essa roupa, que é também aqui a toilette da noiva, né? Que seria a representação da Leonora Carrington nessa roupa de pássaro. Vale perceber que o próprio Max Ernst tinha um alter ego de um pássaro, de várias publicações que ele fez com esse pássaro. Como chamava? O Lulup? Lulup. E aqui seria então o Max Ernst. E toda a pintura do Ernst, ela está problematizada com base a todas essas leituras que eles fizeram da alquimia e toda essa representação. Então, tem várias questões da alquimia, como o casamento, o vermelho, o verde, né, as cores cada elemento aí teria uma série de representações dessas leituras. O trabalho da Leonora Carrington não pode ser visto separado de outras duas artistas que eu gostaria de trazer, que seria a Kathi Horn. Inclusive, essa escultura, também uma escultura que, de algum modo, revela toda o mergulho que a Leonora Carrington vai fazer na mitologia egípcia, nos livros do ocultismo, no livro dos mortos.
na questão da alquimia, o problema isso é muito importante, que é o problema da profetisa, né? Aqui vocês estão vendo já as próprias mulheres que se colocam, né? Já não são representadas pelos artistas, mas elas próprias se colocam e se colocam como a divindade suprema, aquela que vai juntar os fragmentos e vai fazer uma outra coisa com esses fragmentos, que é a própria história, a própria mitologia da Ísis, a profetisa, que recupera os pedaços mortos de Horus para poder com ele dar sequência ao seu reinado, e daí dessa união nasce Osíris, o seu filho. Então aqui toda essa leitura desse abarro, né, desse abaixo da Lenora Kenton, também como essa passagem a uma espécie de submundo, né, quer dizer, vai ao submundo, junta todos os fragmentos do marido morto. Então toda essa problemática da morte e de um outro mundo, né, de um mundo que seria um mundo, um submundo, não seria um paraíso, né, não seria um... Aqui, Catirona, essa que estava falando, desculpa, essa escultura, ela foi, para vocês verem a proximidade entre elas, ela foi fabricada pelo marido da Catirona, que é um escultor mexicano. Então o projeto foi todo ele concebido pela Lenora Kenton, a pintura, e a escultura foi fundida pelo marido, né, da Catirona, que nesse mesmo momento está realizando essa série de fotografias, e aqui a gente pode ver também essa proximidade com essas questões do submundo, né, olhando esse mergulho. Vejam aqui a diferença. Se Breton falava de um reencantamento do mundo, aqui elas estão se aproximando justamente do mundo desencantado, do mundo que está todo fragmentado. O que fazer com esses fragmentos, né? Então aqui essa uma homenagem à necrofilia. Então aqui ela vive, ela tira foto, são vários, uma performance que ela faz em que ela convive com essa espécie de morto, né? Ela vive com o morto, ela habita o quarto com o morto. Mais um trabalho da Lenora Kenton, já de 64, em que também vejam o envolvimento dela com essa espécie de ritual que, né, eu mostrava já antes também nos trabalhos do Goya. Remédios Varo também, aqui, olha de novo a questão do que fazer com os fragmentos, de como lidar com o morto, que é uma natureza morta ressuscitada. Outro de Remédios Varo, Nascer Outra Vez. Esse de Lenora Kenton, que se chama Os Prazeres de Dagoberto, e que mostra também toda uma leitura que ela faz, e o resgate, né, a problematização de uma outra pintura que vocês conhecem, que é O Jardim das Delícias, de Bosch, de 1504. Eu vou aproveitar para recuperar aqui a leitura de um poeta também inicialmente ligado ao grupo de Breton, e que se exila nos Estados Unidos e que vai participar ativamente das revistas VVV e Viu, que é o Nicholas Callas, poeta grego. Nicholas Callas se dedica a ler a pintura de Bosch. E eu vou comentar brevemente uma pesquisa que é enorme, porque Nicholas Callas vai estudar várias pinturas de Bosch, vai transitar entre um e outro. Então aqui eu vou chamar a atenção para algumas questões que ele também, sua esposa, Helena Callas, vão trabalhar. Helena Callas circulava bastante nos grupos, era versada nos estudos de Panofsky, de Gombrich, e com Nicholas Callas vão
pensar talvez uma outra problematização mais próximas das questões elaboradas por Warburg. A pintura, essa é a pintura fechada, né? E na parte superior a gente lê a frase extraída do Salmo 33, em latim, que significa: Ele o diz e tudo foi feito, Ele mandou e tudo foi criado. Carlos recupera a leitura de Agostinho, de Santo Agostinho, de que essa seria uma pintura que fala da passagem do homem, né, do percurso que faz o homem do paraíso ao julgamento final. Toda a passagem quando ele é expulso do paraíso, todos os pecados que comete, então no último quadro seria o julgamento final. Essa é a leitura mais corrente da obra. Callas, por sua vez, vai propor duas coisas. Uma coisa é que talvez Bosch estaria aí lendo não a leitura de Agostinho, mas a leitura de São Jerônimo, e que foi um grande mestre para Bosch. E junto com a leitura de São Jerônimo, não a de Agostinho, com quem Jerônimo, esses são a gente está falando de todos os grandes mestres da literatura patrística, são os primeiros pais da igreja que estão teorizando sobre os conteúdos da Bíblia. Então, dos escritos, né? Então, aqui Callas sugere que talvez a aproximação de Bosch seja mais com Jerônimo do que com Agostinho, de modo que uma das coisas que um dos autores que foi muito caro a Jerônimo foi o filósofo Origem, com exceção de uma coisa que Jerônimo já não concordava com o filósofo Origem e que era considerado um herege pelos primeiros padres, porque Origem dizia que as escrituras sagradas pudessem talvez sugerir que o homem pode continuar a viver após a morte, que existe uma continuidade da vida, que a vida poderia haver vida, que o homem não morre e vai para o inferno ou para o céu, que ele poderia voltar a viver, e assim sucessivamente até que ele fosse trabalhando tudo aquilo que tivesse vivido antes. Então, que é uma ideia bastante ligada às filosofias orientais, à sabedoria oriental, mas que é absolutamente negada, condenada por Santo Agostinho e São Jerônimo. A hipótese de Callas é que talvez seja essa a problemática que Bosch traz nas suas pinturas. E aí, muito ancorado também pela leitura de Helena Callas, que circulava por todo esse grupo de historiadores warburgianos, onde está? Vão aparecendo aqui, ó, tá vendo esses buracos? Ele vai percebendo uma série, como se houvessem alguns lugares que eles pudessem estar, esses que caminham aqui, em vez deles caminharem para cá, muitos estão vindo para cá, ó. E aqui, questões que devem ser notadas é que, por exemplo, não poderia haver no paraíso essas criaturas híbridas. Que elas estão aqui porque elas são, de fato, esses seres que estão voltando e que voltam com uma outra forma. Outra questão que a Helena Callas repara, e que o Nicholas Callas vai aproveitar na sua teoria, é que há uma série de elementos que o Bosch recupera da alquimia e que eram condenados por Agostinho. Como, por exemplo, aqui, essa representação que seria a representação do homem zodiacal, bastante apreciado pelo Warburg, né? Esse homem zodiacal, que é um homem que está vivendo, que partilha da terra, da experiência terrena e divina, seria esse movimento dessa esfera aqui.
Então, há uma série de questões que o Nicholas Cala vai apontar nessa pintura e que vão revelar essa ideia de que talvez o Bosch estivesse problematizando, não necessariamente defendendo, mas colocando em questão a impossibilidade de uma vida futura, de uma vida, de uma vida póstuma ou de uma vida em redenção, ou não. Assim, né? a morte está no paraíso, aquele gato comendo um rato ali, aquelas andorinhas batendo em revoada, anunciando uma tempestade. A morte está lá. Queres mostrar, Rosângela, porque é tão detalhe bem... Tem um monte de detalhe. É muito... Isso aí vem. Mas só queria concluir, assim, concordar contigo. Tem dois aspectos ali do paraíso que são fundamentais, que é a presença da morte. Como antes do Adão e Eva pecarem, porque eles não pecaram ainda, Deus está conversando com eles, e o gato está ali embaixo do Adão, com um bicho na boca. Exatamente, essa coisa de estarem comendo um outro e lá ataque. As andorinhas estão batendo em revoada, vai acontecer uma tempestade. Sim. É a presença do desastre no paraíso antes dele acontecer, né? Avança apenas mais um pouco para concluir o texto, recuperando o problema da declosão com o qual comecei essa apresentação. Em última análise, o projeto da desconstrução do cristianismo de Nancy recupera a leitura de Spinoza de que a bem-aventurança não é a recompensa da virtude, mas a própria virtude. Não desfrutamos porque restringimos nossos prazeres, ao contrário, porque os desfrutamos, somos capazes de restringi-los. Essa é uma ideia de Spinoza. Essa leitura nos possibilita problematizar o horizonte da representação perspectiva, né, desse homem vitruviano que a gente falava que os surrealistas dissidentes estavam colocando em questão. Pois na declosão, afirma Nancy, a separação e a distinção das coisas não é algo banal. Forma o dom de todas as coisas, é a doação mesmo das coisas. Não se conquista o espaço sem que ele conquiste, por sua vez, os seus conquistadores. Não é inovação aquilo que alimenta a modernidade, mas sim, segundo Callas, uma ideia do fractal, do modelo fractal com que se precisa remontar, repensar, voltar atrás e repensar tudo. Talvez seja esse o paradigma que os artistas da vanguarda surrealista nos deixam e que podemos, se quisermos, aproveitar quando voltarmos a caminhar entre os trabalhos da exposição de Alckmin. Certo. Foi interessante você ligar a matéria e a magia, porque, de alguma maneira, a matéria se refere à mãe, né? Mater, que é a origem do mito cristão, né? Na Virgem. Mas, por outro lado, a magia guarda uma relação com o açougue, né? O macellaio, macellare em latim é cortar a carne. E não em vão as cores da roupa de Max Ernst no retrato da Leonora Carrington, ou mesmo as penas, né? É sanguinolento, né? É uma cor sanguinolenta, né? E são justamente as duas vertentes que todos eles e mais alguns outros que não evocamos hoje estão de alguma maneira tentando elaborar, casar, juntar. O próprio Benjamin se pensa como um materialista, sim, porém antropológico, não histórico, não dialético, como se pensava Breton de início, porém antropológico, vai dizer que está pensando de que maneira o homem é formado pela matéria, de que maneira a análise da matéria pode nos dar uma ideia da evolução do homem, né? E há
junto com a sobrevivência e a pervivência que está no retrato de Max Ernst, que é um retrato do anacronismo, né? Porque estão ali, lado a lado, artistas da Renascença, do século XIX ou da contemporaneidade. Para além do anacronismo que isso pressupõe, me parece que talvez uma das ideias que em todos esses artistas é muito forte é uma percepção muito aguda da vida contemporânea, em que a obsolescência do simbólico exerce um papel preponderante, digamos. De todos os vanguardistas, os surrealistas são os que primeiro compreendem a obsolescência do simbólico. A obsolescência do simbólico, que é uma lei de sobrevivência do capitalismo. Não haveria capitalismo se os objetos não caducassem. Isso foi sacado assim na hora pelos surrealistas. Confronta com os futuristas que sempre imaginam que poderá haver um futuro que produza uma máquina mais perfeita, mais acelerada, etc, etc. Confronta mesmo com os dadaístas, né, que nessa compreensão, podemos dizer, pós-romântica, imaginam que uma simples recombinação de partes poderia dar conta de uma totalidade. Os surrealistas acho que percebem que a totalidade já não é mais possível, né? E nessa sua ambição de montarem outras fábulas, a partir justamente do acaso, do Tarot de Marselha, ou dos mitos medievais, etc, etc, eles estão apontando para esta questão, que me parece de crucial importância, a obsolescência do mundo simbólico. Digamos, os artistas como Elke Ehring, dos anos 60, recebem essa herança. Como repensar um mundo que caduca constantemente, né? Eu acho que isso pode aparecer, ficar claro nessas tentativas, essa tentativa de repetir coisas que já foram feitas pela Elke Ehring, né? Como se fosse sempre começar de novo, de algum lugar que ela... Nada é novo ali, tudo já foi feito. Sim, sim. Então, essa... O da capo, né? Essa coisa, vamos contar tudo de novo, né? Não, fala. Eu queria... São vários detalhes assim, que se abriram para eu perguntar. A primeira é que aquela pintura do Fale, eu não conhecia o Fale. E olhar aquela pintura que mostra, é Pali, né? Ela tem muito a ver com as pinturas do Masson, do André Masson, e também tem muito a ver com as pinturas do Roberto Matra. E ali eu fiquei curiosa para saber se tem alguma conexão do Pali com o Roberto Matra, porque os processos figurativos, o processo visual parece muito parecido, o resultado parece muito semelhante. Então, tu tem alguma coisa, levantou alguma coisa sobre isso ou ainda não? O Mata está no Chile e vai para Paris, faz um movimento inverso. Não sei até quando ele fica, e provavelmente que... da década de 30, né? Depois volta para Nova York. É interessante relembrar que o Mata, a pedido de Breton, publica na Minotauro um pequeno texto, se não me falha a memória, 38. É mais ou menos contemporâneo com isso que você estava evocando, que são as arquiteturas temporais. As arquiteturas temporais, ou seja, ele considera que o tempo é também essa matéria flexível. Ou seja, uma linha que poderia vir até hoje nos trabalhos do Ernesto Neto, né?
E essa flexibilidade do tempo está em Pahlen pelo confronto, contato e confronto e contágio, né? Porque não há vida simbólica desses artistas sem a ideia de contágio, que lhes provoca a vinda para a América. Porque assim como a locomotiva é uma locomotiva tropical, vocês viram que aparece a América tropical ali na locomotiva abandonada na floresta de Benjamin Perret. Da mesma forma, para Pahlen, foi decisiva a transferência para a América. Antes de se instalar no México, ele perambula pela Colômbia Britânica, né, pela costa do Pacífico, do Canadá e do norte dos Estados Unidos, e entra em contato com uma série de artistas aborígenes, espontâneos, digamos, e com máscaras. Ou seja, o problema da máscara ali vem vindo de longa data, que será decisivo para o retrabalho, para a reacomodação, digamos, do surrealismo na revista DIN. Né? E a questão do desdobramento, que isso também é uma questão muito importante em Pahlen, né? Ele tem experiências narrativas também, ele escreve uma pequena novela sobre um duplo, uma figura duplicada, ou seja, são irmãos gêmeos que casam com irmãs gêmeas. Vale dizer que esta ideia do desdobramento da figura é também uma parte muito inerente à sua estética, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar, o Breton tem aquele texto sobre os vasos comunicantes, né? Ele fez toda uma relação com esse conhecimento da alquimia, que é medieval e tal. E eu me lembrei do Giordano Bruno, que já está escrevendo ali na época da Inquisição, mas escreve sobre os vínculos. Cada vez que eu leio os vasos comunicantes, eu não consigo separar dos vínculos do Giordano Bruno. Tem alguma conexão que foi levantada, algo que foi feito nesse sentido? Eu não sei, eu não tenho como te dizer agora diretamente. Eu não lembro de uma citação direta, mas provavelmente foi lido pelo Breton, visto que ele está imerso em todas as leituras, né? Como chama o alquimista desse período que eles leem? Mas provavelmente, acho que talvez possa ter alguma coisa no Arte Mágica, no L'Art Magique, que é um volume grande do Breton. Até para um artista como Duchamp, que aparece como que nos antípodas disto, né? A questão da magia intervém na própria ideia do corte, né? Ele apresenta um trabalho, se não me falha a memória, 59, em que ele toma justamente o sufixo da palavra mage e faz essa coroa praticamente zodiacal de image, dommage, fromage, né? Toda uma série de declínio, uma conjugação, uma declinação, digamos, desse significante corte, né? Porque mage não deixa de ser corte, que para ele é central, né? Eu tinha uma pergunta. Você falou dessa primeira imagem da locomotiva, né? E da relação dela com a América, é isso? Por que tem que ser sobre a gente? Não, porque a locomotiva é uma ruptura com a questão da percepção visual, né?
Então, assim, foi realmente um espanto para as primeiras pessoas que entraram lá na locomotiva, tentar, de alguma maneira, reconstruir aquilo que eles tinham como familiar, que era a paisagem. Então, era uma outra paisagem, quer dizer, era uma maneira de entrar na paisagem, né, que até então não era experienciado, como foi a primeira vez também que fizeram os balões e que puderam observar a Terra de cima. Então, assim, eu não sei porque ela está relacionada com a América, e tá bom que eu vejo assim, a vegetação tomando conta, então... E a primeira imagem que você colocou me lembrou de um filme do Silvio Bach, que é a construção da linha ferroviária no Oeste, e ele mostra Você assistiu comigo esse filme? A Madeira Mamoré? É da linha de trem, mas eu não lembro do nome do filme do Silvio Bach, que eram as pessoas, então, que não tinham muita cultura, sendo, assim, aterrorizadas por aquela máquina e identificando a própria máquina, né? Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Outra coisa, que até que o Tero falou sobre a questão das máscaras, é que aquela pintura, que eu não conhecia essa artista, a Eleonora, não conhecia. Essa na outra. Com toda essa questão, essa é uma Marcés, tá? Mas com toda essa questão do manto Tupinambá que foi levado para a Europa e que desapareceu, e das cores, das penas, entendeu? Então eu fiquei pensando também sobre essa questão da relação da magia na Europa, das mulheres, das bruxas, né? Porque uma parte dos museus europeus só mostra a questão da bruxaria, as mulheres, a questão da magia, e essa magia, de alguma maneira, que vocês apontaram como sendo a questão dos alquimistas, né? Como origem dos alquimistas, que convivem até hoje na Europa, de uma maneira meio subcutânea, né? E vindo à tona com a cosmovisão indígena, no descobrimento das Américas, né? Então, aí eu fiquei me perguntando se a questão da América e da cosmovisão indígena não era uma licença para eles, talvez, revisitarem as bruxas, os fantasmas deles próprios, né? Então, porque assim, ao mesmo tempo que a Europa constituiu aquela história que privilegia a razão, você tem histórias, por exemplo, dos senhores noruegueses, de uma mulher jovem que ela era muito boa camponesa e os bichos dela estavam muito bem alimentados nos fiordes altos, que é super difícil sobreviver, e isso despertou a inveja dos vizinhos. Os vizinhos mandaram prender essa mulher jovem e depois eles enforcaram e decapitaram. Isso é recente, não é muito longe. Então, assim, quer dizer, os europeus sempre conviveram com essa questão, né, de ter que ter uma crença para poder acreditar nesse progresso, acreditar que eles estariam protegidos do clima, das dificuldades, da miséria, da fome, e ter uma sociedade estável. Sim, pode falar. A questão da... A Leonora Carrington, aqui, né, problematiza muito a questão das lendas que ela escutava da avó, que vinha tinha uma ancestralidade céltica. Então, acho que por aí dá para pensar um pouco esse confronto que você fala, né, das duas culturas, as culturas mais arcaicas europeias e com a questão dos mitos, em que eles aqui acabam se interessando. Acho que sim, é um interesse por si próprio, quando chegam aqui, e por algo que eles não conseguem de algum modo pensar, elaborar, que é algo uma possibilidade de tratar a experiência e a história
a partir de uma outra percepção que não seja a percepção da crítica, da razão, daquilo que vem sendo desenvolvido pela questão perspectiva, por todos os tratados de perspectiva. Nesse sentido, eu acho que a gente pensa o trem também aí como uma grande ruptura também dessa visão perspectiva, porque, de fato, como você falou, quando você entra no trem, aquilo modifica toda a questão da visão. E daí toda a questão do cinema está tão próximo, né, disso, porque a gente falava na semana passada, eu também trouxe essa questão para pensar quando o professor Raul apresentou isso, essa locomotiva do Perret, claro que é uma outra locomotiva, porque ainda que nós estamos falando de uma percepção alterada, a locomotiva sempre foi uma das, talvez, dos grandes produtos da Revolução Industrial, do progresso, da técnica, né? Tudo muda por causa da locomotiva. Então, dos trens a vapor, né? Da máquina a vapor. Então, esse aqui seria uma outra locomotiva, não essa locomotiva da técnica. E essa locomotiva que a gente está pensando também está ligada a essa locomotiva, a locomotiva do cinema, né? Quer dizer, uma coisa é você ver, aí é que está a problematização da crítica e da visão perspectiva. Uma coisa é você olhar a locomotiva de fora, olha ela num trilho, seguindo em direção a uma estação, a um fim, outra coisa é você entrar na perspectiva, você entrar de novo? Na locomotiva. Assumir a perspectiva. Você assumir a perspectiva, quer dizer, você assumir que você não é aquele que está no comando daquilo que te é mostrado, ou daquilo que onde você vive, onde você está. Não é você o sujeito que diz como são as coisas do mundo, porque aquilo está te fazendo também, né? Quer dizer, tem coisas que não dá conta. Então, quando o sujeito entra na locomotiva, ele deixa de ser sujeito. Ou melhor, ele talvez seja mais sujeito ainda, mais sujeitado a tudo aquilo que está acontecendo. Mais amarrado, né? Daí toda a grande importância do traveling, né? Que, aliás, os traveling já estão lá em Bosch, né? Porque Bosch fez muitas representações de carroças, e pensou a carroça, e pensou o problema também da própria questão da viagem, como a gente do movimento, que não é um movimento do progresso. Mas eu acho que o cinema de vanguarda tem um papel muito importante aí. Se a gente for pensar, por exemplo, a roda do Blaise Cendrars, né? Tudo como aquilo vai, de algum modo, agir no pensamento do Blaise Cendrars, a roda do Abel Gance, perdão. Como aquilo vai agir no pensamento do Blaise Cendrars, que vai escrever um poema sobre a locomotiva, né? E que vai ser, de certo modo, o professor comentava no conto passado, vai ser um guia para o movimento modernista brasileiro. Sem dúvida. Então, como essas questões todas vão alterar a percepção da vanguarda, justamente da questão. E o próprio Perret, né, que esteve aqui e absolveu muitíssimo dessas ideias, né? Não sei se eu e assim como foi afetado pela macumba e essa possibilidade de juntar história e religião, né? Porque julga ver na macumba a possibilidade de síntese entre história e religião. O que, de uma certa forma, são também as buscas de Benjamin. Se a gente lembra, por exemplo, do Livro das Passagens, tem várias entradas no Livro das Passagens em que Benjamin deixa claro que para ele progresso e decadência são sinônimos, ou seja, não existem como sentidos antitéticos do movimento, né? Então, avançar ou recuar, antes ou depois, se neutralizam. E isso que caracteriza o materialismo antropológico, essa possibilidade de entender o passado como alguma coisa que não se esgotou, que ainda está passando, e o futuro não como a utopia a ser realizada, mas sim como aqueles preanúncios que podemos encontrar no passado, ou seja, no Bosque você encontra elementos que podem te ajudar a entender o surrealismo, seja a partir da leitura da Helena Callas ou o que for.
né? Essa equivalência entre progresso e decadência, que é uma maneira de eliminar a ideia da decadência. Os surrealistas amavam fazer isto, né? Colocar letras século XIX com objetos contemporâneos. Pensem nas fotografias surrealistas, todas elas trabalham com essa disparidade de tempos. No caso vamos pegar lá a pintura italiana, lá da Transvanguarda, né, que faz uma releitura, volta no novo figurativo. No caso, por exemplo, admite que todo esse retorno, quer dizer, ele é permitido, por exemplo, quando é muito frequente a gente escutar, por exemplo, os críticos falarem assim, isso é uma obra datada, né? Já foi feita, está se repetindo. Quer dizer, então, na visão, vocês quando fazem essa releitura, vem desde a época medieval e vem ainda também no período aí do Bock, que isso é permitido, por exemplo, né, que se faça essas releituras, isso se constitui não digamos, um novo movimento, mas uma repetição, mas ela é permitida na arte, isso não traz um valor inferior à arte? Você repete a última sentença? Se a repetição não empobrece a arte. Se a gente escuta com muita frequência, né, os críticos falarem, essa arte já é datada, isso já foi feito nos anos 30, 40, a pessoa agora está repetindo, quer dizer, como sendo uma coisa, né, que possa desvalorizar, né, aquilo que está se revisitando, né? Então, a pergunta que se faz é que se tudo é permitido, né? Eu acho que a pergunta deve voltar para o sujeito. O que você é capaz de ver que não está... O que você pode ver nessa pintura que você não viu na outra, mas que essa aqui te traz? Eu acho que a ideia de que algo é datado, com o sentido de menosprezar um trabalho de arte, talvez também tenha que ser pensado naquele que fala que isso é datado. Porque a gente já passou dessa questão, né? Acho que isso ainda está imbuído num certo critério de julgamento. No íntimo, quando se fala isso é datado, é porque quer dizer que isso não é bom. Então, acho que justamente, talvez uma das preocupações que tem se colocado pelas vanguardas surrealistas é desmontar a crítica. Desmontar. Acho que o Kering é isso, é um trabalho que vai refazendo outros trabalhos, né? E talvez uma das nossas tarefas como leitores ou como alguém que está diante desse trabalho, mas o que ela está fazendo diferente? Qual foi a linha que ela errou? É nessa linha que ela errou que talvez tenha alguma coisa muito importante que nós ainda não conseguimos... São Jerônimo é o teórico da tradução, né? Ou seja, que de alguma maneira estamos pensando isto, né? Eu acho que demonizar a repetição é ainda sermos caudatários de uma ideologia do progresso, de uma ideologia do desenvolvimento, e não há nada mais século XIX do que isto. Ou seja, não há nada mais positivista do que isto. Se alguma coisa introduzem as vanguardas, e sobretudo o dadaísmo e o surrealismo, é justamente esta ideia de anacronismo, de poder encontrar o sentido do presente numa reinterpretação do passado. E talvez dos filósofos contemporâneos, quem tenha marcado mais esse debate tenha sido Gilles Deleuze. Repetição e diferença. Ou seja, que a repetição nunca é o retorno do idêntico. Ou seja, como bom leitor de Nietzsche, retorna o sempre igual para nunca ser idêntico a si, né? E eu diria que o grande pensamento contemporâneo é um pensamento da diferença, como diferimento do texto através do tempo
e diferimento do tempo através dos textos. Né? Porque a diferença é isto também, uma postergação, um diferimento, alguma coisa que se adia. Ou seja, um artista não diz tudo na hora em que ele aparece. Alguma parte do que ele está dizendo fica adiada. Só os pósteros é que vão ter condições de resgatar, de capturar, de rearmar, de recombinar os valores de uma obra, né? Então, para aqueles que demonizam a repetição, eu diria como Grano Salles. Eu queria voltar à pergunta da... Perdão, o senhor lá atrás estava querendo falar. Fala, Rosângela. Bom, então fala você, está cedendo a palavra. Eu queria voltar a uma coisa que a Yara falou da locomotiva. Me lembrei do texto do Jorge Bataille, naquela apresentação que ele faz ao Ex Libris Eróticos. Um texto pequenininho que chama Que o Coito é a Paródia do Crime. O título é esse. E ali ele fala que o mundo é como uma engrenagem de locomotiva, né? E a Terra gira enquanto os seres coitam e os seres coitam enquanto a Terra gira. Que é exatamente essa estrutura da engrenagem da locomotiva. Ela, ao mesmo tempo que gira, ela tem os pistões que... Eu me lembrei disso, porque eu acho isso tão legal para pensar o estranho que é a locomotiva, né? Na hora que ela aparece. E essa relação, essa linda sacada que o Bataille faz para pensar aquilo que é mais particular, que é uma questão, sobretudo, dos homens realistas, né, que é o erotismo, e a relação com a locomotiva. E aí entra uma outra questão sobre a qual nem entraremos, porque isso tomaria outra noite, que é a questão da singularidade, que é um grande tema, né, para ultrapassar o século XIX. Porque o século XIX ainda usa a metáfora, o romantismo todo descansa na metáfora, e o pensamento do tempo, o pensamento hegeliano em relação ao tempo, é fundamentalmente a relação entre aquilo que é universal e aquilo que é particular. Vai dizer que o conhecimento do particular, dos múltiplos particulares, nos permitirá concluir em relação a um universal. E se alguma coisa caracteriza as vanguardas, é abolir esta ideia de que se pode reconstruir a totalidade e postular a singularidade. A singularidade é cópia, a singularidade é contágio, é transmissão, é recontextualização, é reinterpretação. Ao mesmo tempo que as vanguardas alimentam o mito da originalidade, né? Mas vivem com esse paradoxo. Dizem ser originais porque guardam alguma coisa do romantismo como primeira vanguarda, mas constantemente se defrontam com essa impossibilidade da originalidade. Mas não quero roubar a palavra. Não, na verdade, boa noite. Você até introduziu o que eu ia perguntar, porque naquela imagem da locomotiva, não sei se vou falar besteira, mas eu vejo, para mim, uma imagem romântica, né? Porque ela está, o mar, a floresta tomando conta da locomotiva, que é o item moderno, digamos ali, né? E, então, assim, pensando que tem um livro que é Revolta e Melancolia, que é acho que é Robert Sayre e Michel Louis, não sei como pronunciar, que eles colocam que o romantismo, que ele assim, é tão difuso, mas o que caracterizaria ele, teria unicidade, digamos assim, é que ele é uma crítica à modernidade. Né? Então eu queria saber se sob essa perspectiva o surrealismo também poderia ser, teria elementos românticos, poderia ser caracterizado como um movimento romântico. Assim, eles foram leitores de todos os poetas românticos, né? Se você pegar, por exemplo, a Rosângela tinha perguntado do André Masson, se você pegar a Ofélia de André Masson, você vai ver que é uma representação embebida das leituras dele, do Goethe, de todos os românticos, né? Quer dizer que... Nerval, né? E que ali você tem um
uma metamorfose com a natureza, com as forças da natureza, dessa Ofélia que de algum modo está se submergindo, mas que também está se espalhando pela terra, está alimentando tudo que vai de algum modo fazer crescer a própria natureza. Então tem, claro, uma aproximação com os românticos, que também foram poetas e teóricos que, de algum modo, se alimentaram de toda a pesquisa em torno da alquimia, da magia, de tudo isso, né? São interesses em comum. Agora, acho que como cada um deles vai levar adiante essas leituras em torno da magia que está, talvez, o problema, a questão. Tá pensando. Posso falar uma coisa? Porque assim, o romantismo, para alguns autores, nós estamos ainda vivendo o final, ou sei lá, uma transição do próprio romantismo, né? Então, tem aquela revista sobre o pós-moderno, que a Tiradentes era uma das editoras, que tem um texto do Habermas e de um outro autor alemão, que a questão era essa, assim, no sentido de que o romantismo inicia uma série de questões que nós ainda não temos as respostas, ou mesmo as respostas foram transitórias. Então, eu não consigo ver essa oposição que você está falando do romantismo e o modernismo, entendeu? Porque eles são basicamente a mesma coisa. Mas aí eu acho que tem que ter um cuidado que o próprio Nicholas Callas enfatiza quando a gente pensa isso, que é pensar que a modernidade passa pela fotografia, passa por uma outra elaboração da fotografia, de toda a questão do cinema e de tudo mais. Eu acho que por isso que é importante a gente trazer aqui a imagem do que você trazia, da locomotiva do cinema, tudo isso. Então, isso muda tudo, né? Essa questão de como a reprodutibilidade técnica entra nos artistas de vanguarda vai trazer uma outra questão. Né? Quer dizer, por exemplo, uma percepção que os românticos não tinham. Né? Os românticos não falavam do chão. Não, da questão da sociedade, como eu estou falando de um movimento maior, cultural da sociedade. Então, assim, no sentido de que as premissas do romantismo foram cumpridas ou não foram cumpridas, entende? Assim, o que eles estavam pensando naquela época, mesmo de coletivos, de rebeldia em relação a uma série de questões de como a sociedade estava se colocando, que elas ainda estão para serem respondidas. É que eu não tenho nenhuma paixão pela leitura do Habermas, então para mim fica difícil conversar com você sobre, já não é muito eu li muito, fiz arquitetura e Attilia antes, Habermas é toda uma leitura fundamental para quem, não sei como está agora, mas na época que eu fiz era. Então, eu já não sigo, a Habermas acredita no poder da comunicação, quer dizer, eu não consigo, depois que eu vejo o que os surrealistas fazem, eu não consigo mais pensar que o que eu falo você está compreendendo. Do jeito que eu falo. Não sei o Habermas, mas, por exemplo, assim, a questão do Jameson, capitalismo tardio, assim, entendeu? Eu estou falando assim, por isso que eu estou falando do que ele falou do românticos como uma contradição em relação, uma oposição em relação aos modernos. Sim, uma oposição em relação aos modernos? Não, ele falou a modernidade, na verdade. A modernidade, mas assim, então para esse debate, não me interessa o autor, mas o debate era se a gente podia colocar essa coisa do romantismo lá atrás e uma separação do que seria depois das vanguardas, ou se essas vanguardas sim, claro, elas acho que estão dentro desse movimento que se inicia no romantismo. Sim, aí sim, acho que sim, acho que a leitura que eles fazem, o fato deles estarem lendo os românticos, agora eu só não acho que há uma continuidade. Acho que é uma leitura, acho que é uma aproximação, mas porque qual é a minha preocupação quando eu falo isso, assim, o que talvez seja importante de eu colocar, porque que isso me dá uma certa, um certo receio, porque o meu receio é que no romantismo ainda havia o olhar
perspectiva ainda era, eu acho que Yara, você me entende, porque você trabalhou muito sobre isso na sua tese, o olhar perspectivo, ele ainda faz parte do romantismo, e é isso que as vanguardas estão, de algum modo, destituindo, subvertendo. Eu nem vejo assim, porque, por exemplo, assim, essa questão dos coletivos, a questão, por exemplo, de uma arte não autoral, individual, entendeu? Quer dizer, assim, mas você vê isso no romantismo? A discussão dessa revista e do debate que o Tiller tinha levado em sala de aula com os alunos era desses textos e a questão era assim, então a gente pode pensar hoje, né? Quer dizer, o que nós estamos vivendo hoje fazia parte desse projeto? É uma consequência daquele projeto? Ou não? Ou é um disjuntivo? Eu acho que não há disjuntiva. Eu acho que o problema é a disjuntiva. A disjuntiva é ser ou não ser. E eu diria que o contemporâneo é ser e não ser. Sim. Vale dizer, somos românticos e modernos. Em outras palavras, para os românticos, a locomotiva estava no lugar. A locomotiva tinha função. A locomotiva ia passar às tantas horas para me levar a tal lugar. E esta imagem, o que te coloca, é que a locomotiva está no meio da floresta. Ela não vai a lugar nenhum. O passado tomou conta dela. E o fato de ter caído num pântano te obriga a pensar para que serve uma locomotiva. Ou seja, eu estou num contexto em que aquilo que eu julgava ser um progresso já não é mais um progresso. Você entende? Ele falou assim que aquilo era uma imagem romântica, certo? Eu estou pegando do que ele falou. E para mim também é a mesma coisa. É uma imagem, para mim, romântica, no sentido de que a natureza é mais poderosa. Veja a reinterpretação que uma artista contemporânea com inteligência artificial fez do texto do Benjamin Perret, e aí você verá o que é uma imagem romântica. Não, mas assim, Pena que eu não trouxe essa imagem, porque seria o mais eloquente. A Transiberiana cortou. Sim, já sabemos tudo isso. Então, até trazer à tona assim, a realidade dos mongóis. Né? Então, tem um filme que é belíssimo, que é Memórias do Oriente, que é do Randstad, que era um linguista finlandês que viajou para o Oriente. Claro, o distante podia ser próximo, essa utopia do transiberiano, etc. Assim, o distante pode ser próximo. De sociedade, vários níveis de desenvolvimento e várias outras maneiras de... Talvez a pergunta seja, ela é romântica, ok? E o que nela existe que também que não é romântico? Acho que claro, né? Essa é a questão. Ok, ela é romântica. Ela traz essa coisa, uma coisa mergulhada nas forças da natureza, tal, como no caso do André Masson, eu falava da Ofélia. Mas o que tem na produção do André Masson que não é romântica, como a própria imagem do Céfalo? O que é fora de contexto? Porque, digamos, aqui a floresta seria fora de contexto. Estamos, de alguma maneira, dizendo que aquilo que é fora de contexto é texto. E essa é a questão contemporânea por excelência. Bom, o contexto não explica o texto. As locomotivas a vapor eram assim, o auge do auge em termos assim, de teoria científica sobre o vapor. Justamente. Mas essa utopia não é nossa utopia, já não é mais a utopia contemporânea. Então, é justamente o fato da descontextualização vir enriquecer as leituras do presente que nos obriga a olhar com outro olhar. Isso me parece relevante. Infelizmente, temos que suspender porque já estamos mais do que ultrapassados. Agradeço muitíssimo a atenção. Obrigado.